João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A própria exposição à palavra traz libertação. A própria exposição à palavra, ela abre o nosso entendimento. Existe uma passagem interessante no Evangelho, tem pelo menos 2 evangelhos que eu lembro que eu li agora essa semana, foi Lucas, que conta a história de um pai que trouxe o seu filho que era possuído de um espírito imundo, e que ele, a criança, o rapaz se endemoniava, uma hora tirava ele no fogo, outra hora tirava ele na água, e ele trouxe o seu filho aos apóstolos, aos discípulos do Senhor, e eles não conseguiram expulsar aquele demônio. Aí, os apóstolos perguntam para o Senhor: por que nós não conseguimos expulsar? Sabe qual é o veredito do Senhor? Por causa da vossa pouca fé. Ele diz assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? E no outro evangelho, se não me engano é no de Marcos, não lembro se é de Marcos ou Mateus, a mesma história, o escritor, ele apresenta mais uma informação. Ele diz que o pai do menino chega até Jesus Cristo e diz: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles não puderam fazer nada. E Jesus pergunta: há quanto tempo isso acontece com o menino? E o pai dele é desde a infância. E o pai do menino disse: se tu puder fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus Cristo diz ao pai do menino: tudo é possível ao que crê. E o que o pai do menino fala para Jesus? Eu creio, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. O que nós aprendemos com esse texto? Que a libertação, ela ocorre quando nós temos fé. Não adianta, sem fé não adianta. Então depois o Jesus Cristo falando com os discípulos, foi por causa da falta de fé de vocês, e o assunto fé nessa história o assunto central, não é o demônio, o assunto central é a fé. Então a libertação, às vezes a pessoa vem pegando, não, porque a libertação acha que é a expulsão do demônio, também pode acontecer, mas a libertação ela começa primeiro na nossa mente. Para que ocorra uma libertação completa, primeiro tem que haver uma quebra das fortalezas mentais que impedem as pessoas de crerem. Existe um espírito maligno que cega o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Isso o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, 2 Coríntios, ele fala isso. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça o Evangelho, para que eles não sejam salvos, para que não sejam libertos. Então, as pessoas precisam entender que primeiramente nós temos que nos expor à palavra, nós temos que nos abrir, baixar a guarda, baixar as nossas defesas, abrir mão dos nossos pressupostos filosóficos e ideológicos, para que Cristo possa, com a sua palavra, trazer primeiramente uma libertação, uma quebra das fortalezas mentais que se levantam contra tudo que se nomeia Deus. Então tem tudo a ver um culto fé mais freedom. Porque a fé ela é gerada e é através desta fé que vem a libertação. Se você não crê que a palavra liberta, não adianta nem pregar para você. Se você não crê que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, não adianta nem pregar. A verdade é essa. Se você não crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, como aquele que veio para
trazer vista aos cegos, quebrar os grilhões, quebrar as cadeias daqueles que estão presos, proclamar o evangelho do Senhor. Se você não crê nisso, fica difícil a libertação, porque se não for pela prova, nenhum outro argumento vai funcionar para a libertação. Eu quero que você abra a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 27. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. No Evangelho de Mateus, o mesmo texto, mas se você quiser conferir, Mateus 16, Mateus capítulo 16, versículo 16. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Você crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo? É interessante que eles citam, uns dizem que Jesus é João Batista, outros dizem que Jesus é Elias, outros dizem que Jesus é um dos profetas. No texto de Mateus, alguns dizem que citam Jeremias também. Mas por que eles falaram? Por que o povo falava que Jesus era João Batista? Porque a pregação de Jesus Cristo é muito semelhante à pregação de João Batista. João Batista apareceu no deserto vestido com pelos de camelo, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista, cheio de autoridades e a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando o povo ouvia Jesus Cristo falando, eles associavam com a palavra de João Batista. E João Batista era uma pessoa conhecida. E quando eles fazem alusão a Elias, Elias é um profeta conhecido. Elias e os profetas de Baal, quem nunca viu, quem nunca ouviu essa história do profeta? Durante o reinado de Acabe e Jezabel, que desafiou os 450 profetas de Baal. 1 Reis, capítulo 18, abra lá comigo, 1 Reis, capítulo 18. Você vai entender o que tem a ver Elias com João Batista e com Jesus Cristo. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse: és tu o perturbador de Israel?
Quem era João Batista era o perturbador também. Foi Elias que fala nesse mesmo capítulo, versículo 21, ele diz assim: então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Deus é o Senhor, segui-o. Se Baal é o Senhor, segui a Baal. E o povo ficou quieto, não falou nada. Nós vemos que tanto Elias, quanto João Batista, quanto Jesus Cristo, todos denunciam o pecado, todos denunciam a idolatria. Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala acerca de Elias. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas ele orou e por 3 anos e meio parou a chuva, não choveu mais. E depois ele orou de novo e voltou a chover. Era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. É um homem que foi alimentado por corvos. E tantos outros profetas que não são citados aqui, porque os discípulos dizem para Jesus, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Qual? Joel, Daniel, Jonas, Abacuque, Malaquias, Ageu, Eliseu. Todos os profetas apontavam para Jesus Cristo. Não foi colocado aqui, mas o título da nossa mensagem é: qual Jesus? É uma pergunta que eu te faço. É uma pergunta que eu faço para a igreja. E vós, quem dizeis que o Cristo é? Quem é Cristo para você que veio aqui hoje? O que você conhece de Cristo? A quem você pode comparar Ele? Quem são os teus mentores? Quem são hoje as pessoas em quem você se inspira? Quem são os teus modelos? Mas vós, se Jesus Cristo chegasse para você hoje e dissesse: vós, quem dizeis vós que eu sou? Muitos diriam, se eu perguntar hoje aqui, muitos vão dizer: Jesus. Jesus é amor. Jesus é um coach motivacional. Jesus é a minha fonte de prosperidade. E tem até alguns que vão dizer: Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Não porque ele conhece a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas porque ele ouviu falar nas pregações, muitas pregações de muitos coaches, de muitos homens que dizem que são homens de Deus e que pregam um evangelho anêmico, um evangelho desprovido de poder de Deus, um evangelho desprovido da cruz, um evangelho que não leva o povo ao arrependimento, o evangelho que não fala de pecado, o evangelho que não fala do inferno, e depois é chamado aqui na frente e faz a oração: eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas não sabe que Jesus Cristo está falando que você tem que parar de pecar. Não sabe que Jesus Cristo morreu naquela cruz para que eu e você pare de pecar, para que eu e você tenhamos a redenção no sangue dele. Um evangelho sem cruz. Não adianta eu te chamar aqui na frente e fazer oração da confissão se eu não falar: olha, Jesus Cristo morreu por você. Aquela cruz, aqueles cravos, aqueles chicoteados, era para as minhas mãos, era para os meus pés, a chicoteada era para os meus lombos. E depois, se eu não falar isso, e falar e te chamar aqui na frente e dizer: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e meu Salvador.
perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Mas a pregação foi só falando que Jesus veio aqui para te deixar rico. Que Jesus veio aqui para dizer que você tem que ter o melhor carro, que você tem que ter a melhor casa. Dizendo que você pode continuar pecando, dizendo que você pode continuar num relacionamento homoafetivo. Se essa não for a palavra de Deus, você está sendo enganado. Este é o Jesus da cruz. O culto é de libertação, libertação da nossa mente que está cativa. É um culto de libertação da nossa mente que está cativa a conceitos mundanos, a conceitos de ideologias, a filosofias, ao iluminismo, ao criacionismo e a tantas outras coisas que se levantaram para justificar o homem nessa existência. Mas isso aqui passa. E vós, você que vem aqui à frente e confessa a Cristo como Senhor, quem você diz que Jesus Cristo é na sua vida? Eu tenho uma notícia ruim e uma boa para te dar. Eu estava lendo um livro que eu ganhei do pastor Derek. Quem já ouviu falar de Paul Washer? Ninguém, né? Muito pouco. Sabe por quê? Porque a pregação dele, ele escancara o evangelho e deixa a gente no chinelo. Terminei de ler o livro hoje, tem uma parte que eu botei em vermelho, sublinhei em vermelho e botei assim do lado. Meu Deus! Ele falou assim, a coisa mais ridícula que o crente pode fazer, que você pode fazer para um crente, a coisa mais ridícula que você pode fazer para uma pessoa é dizer, vem aqui na frente, faça a oração de confissão dizendo que Jesus é o teu Senhor. Você crendo ou não crendo, você servindo ou não servindo, você ignorando, criticando ou aceitando, Jesus Cristo continua sendo o Senhor da sua vida. Jesus Cristo é o Senhor da vida do ateu, Jesus Cristo é o Senhor da vida do macumbeiro, só que ele não serve ao Senhor. Então não adianta vir aqui na frente fazer a oração de confissão, se você realmente não serve ele. Se você não é o Senhor da Jesus Cristo, Senhor, mesmo com prova e a região do mundo, um bastão, um café de fé e a se dobrar. Não se torça, pode ser assim, se você aceita, se você confessar, ele é o Senhor as coisas. Esse é o Jesus que morreu naquela cruz. Este é o Jesus. Este é o Jesus que derramou o seu sangue por nós. A primeira coisa que nós temos que entender é que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. E Deus é santo. Deus é santo. Pare de chegar na presença de Deus com irreverência, dando tapinha nas costas de Jesus. Ele não é o teu amiguinho. Não adianta chegar para Jesus e dizer, e aí, brode? Não! Isso é irreverência com aquele que criou todas as coisas. Tenha reverência, tenha temor do Senhor. Jesus usa um ditado gaúcho: Jesus Cristo não vendeu pastel em carreira contigo, Ele é o Senhor. Colossenses 2,9 fala, porque nele, falando a Jesus, acerca de Jesus, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é Deus. Ele não é o teu amiguinho para tomar chopp no shopping. Ele não é o teu amiguinho para ir para as baladas. Ele não é o teu amiguinho para dizer que Jesus é amor e que qualquer forma de amor é aceitada por Ele. Não. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Deus e Ele é santo. Ele vai usar sim
as tuas necessidades, as minhas necessidades, para nos atrair a Ele e mostrar quem Ele verdadeiramente é. Porque apesar de toda a nossa maldade, de todo o nosso coração impuro, de todas as trevas do nosso coração, Ele morreu naquela cruz para reverter esse estado de coisas. Ele é Deus, Ele é santo. Ele ama, sim. Ele ama. E é por isso que Ele se entregou naquela cruz. Mas o amor de Jesus é um amor que nos disciplina. Hebreus, a carta aos Hebreus fala que se nós estivermos sem disciplina, nós somos bastardos. Aquele que não aceita, aquele que diz que é crente e que não aceita a disciplina de Deus é bastardo, não é filho. E o escritor de Hebreus fala: se vós, por um tempo, se submeteram à disciplina dos pais biológicos de vocês, que eram imperfeitos, quanto mais não devemos nós nos submeter à disciplina do Pai das luzes. E o escritor de Hebreus fala: o Senhor disciplina aqueles a quem Ele recebe por filhos. Libertação é renovar o entendimento. Libertação começa na mente, começa no entendimento, ouvindo a palavra da verdade. João capítulo 6 nos fala, conta toda a história ali, é bem extenso o capítulo, da multiplicação de pães. E depois da multiplicação de pães, aí dá uma treta lá com relação a Jesus Cristo ser o pão vivo que desceu do céu. Abra lá comigo, João capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 2, depois nós vamos seguir adiante. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Eu quero tratar aqui sobre dois tipos de pessoas que se achegam a Jesus. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Quem é Jesus para você? Um milagreiro? O que você veio fazer aqui hoje? Veio em busca de sinais? Ele faz sinais, prodígios e maravilhas, mas Ele faz. Mas qual a sua motivação aqui hoje? Qual a sua motivação? Então existe um grupo de pessoas que andam atrás de Jesus, que andam de igreja em igreja, buscando sinais. Porque se não tiver sinais, se for só a palavra nua e crua, falando de cruz, falando de arrependimento, falando de pecado, falando de inferno, se for só isso eu não quero, porque eu quero é sinais. Eu tenho que pular, eu tenho que saracotear, eu tenho que gritar, tenho que virar cambota. Muitas pessoas querem isso, mas é isso que Jesus quer para ti? É esse o Cristo? É esse o Cristo que é modelo para nós? Então muitas pessoas vêm por causa desse sinal. Não tem problema, Jesus cura. Ele cura mesmo. E Ele continua curando no nosso tempo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Jesus tem muito mais para dar, mas o que Ele quer dar é a vida eterna.
Os sinais, os prodígios e maravilhas é para mostrar que Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele pode todas as coisas. A palavra do Senhor fala, está lá no final do Evangelho de Marcos, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Jesus continua fazendo isso. A questão é a motivação de por que as pessoas querem os sinais. A maior bênção é a libertação da escravidão do pecado. A maior bênção é a libertação do cativeiro que aprisiona a nossa alma, do cativeiro que aprisiona as nossas vontades. Não é só a cura física, é libertação. Jesus quer curar o teu coração das tuas angústias, das tuas ansiedades. O próprio Senhor Jesus Cristo fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus quer nos curar da cegueira espiritual. Ele quer se mostrar quem Ele é, mas nós ficamos presos. Que parece que Jesus é só um milagreiro, Ele só quer, só sinal, só sinal. Não, Jesus quer nos salvar da perdição eterna. Não há um justo sequer, a palavra fala, não há um justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, conta a história que 10 leprosos chegaram diante do Senhor e pediram para serem curados. Os 10 foram curados, somente um voltou e adorou ao Senhor. Os outros 9 ser mandados, sei lá para onde. O que esses 9 queriam? Eles queriam só os sinais. As pessoas vêm só pelas mãos de Jesus. E é muito interessante, abra lá, confere comigo, Lucas capítulo 17, a sentença que Jesus Cristo dá. No versículo 18, Jesus Cristo fala, não houve quem voltasse para dar glória, senão este estrangeiro. Versículo 17, respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão a esse estrangeiro. Versículo 19, o veredito de Jesus Cristo. Levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Então, quando você recebe um milagre, quando você recebe um sinal, um prodígio e uma maravilha de Jesus Cristo na tua vida, adore, volte e reconheça o Senhor na tua vida. Porque tem pessoas que vêm, conhecem a Cristo pela pregação da palavra, vem na igreja, recebe o sinal e pica a mula, nunca mais. Então, os sinais são importantes. Os sinais são importantes. Hebreus capítulo 2, nós estamos vendo a palavra, porque a palavra é que liberta. Hebreus capítulo 2. Sabem para que servem os sinais? Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Começando o 2, o escritor de Hebreus fala, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Versículo 4, testificando
também Deus com eles, testificando também Deus com eles, por sinais, milagres e várias maravilhas e dom do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Os sinais, os prodígios, as maravilhas, os dons do Espírito Santo, é o próprio Deus dando testemunho do Filho dele. É o próprio Deus testificando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os sinais são um testemunho que o próprio Deus está dando para a igreja. Então não tem essa, se eu não sentir um arrepio, se eu não cair, pastor, ora por mim, o pastor vai lá e ora, abençoa, aí não cai, não, aquele pastor ali, sei não senti nada. Se não receber profecia, não está valendo. Qual é a profecia que você quer receber? Profetas do Antigo Testamento, me diz um que não foi perseguido por ter falado a verdade. Os profetas de hoje ficam jogando profecia, só bênção. Os profetas que sobem muitas vezes na plataforma, só tem bênção. Mas ninguém vai dizer, você, com a roupa tal, você não sei o quê, para de adulterar, para de pecar, te converte, olha onde caís, volta. Ah, mas Deus não é acusador, Deus não vai fazer isso. Ou é o profeta que só quer ser reconhecido por bênçãos. Jeremias foi perseguido, Elias foi perseguido, Isaías foi perseguido, Daniel foi botado na cova do leão, depois foi botado na fogueira. E tantos outros foram perseguidos porque falaram a verdade. Foram perseguidos porque falaram do pecado do povo que se afastou de Deus. Ah não, mas hoje o profeta ele tem que, eis que te digo, que não sei daqui quanto tempo tu vai prosperar, tu vai ser lindo, tu vai ser maravilhoso. Tu é o queridinho de Jesus Cristo. Que profeta é esse que Deus não revela que a pessoa precisa se consertar? A palavra liberta. Por isso que culto de libertação, e é interessante, culto de libertação, quando não tem manifestação de demônio, o pessoal diz que Deus não agiu, não houve libertação, porque não houve manifestação, não houve manifestação de demônio, não apareceu ninguém babando, ninguém vomitando, ninguém esperneando, o culto não valeu. Porque a palavra confronta. A palavra tem o objetivo de trazer a nossa consciência do que é pecado. É o Espírito Santo que convence. Então você pode sair daqui hoje, pode não haver nenhuma manifestação. Mas eu te garanto que essa palavra aqui vai ficar martelando no teu coração. Porque não é a minha palavra, não é a palavra do pastor Ronaldo, é a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia. Se alguém puder falar que eu estou falando heresia, vem aqui e me convence. Então, grande multidão seguiu ao Senhor porque queria sinais e maravilhas, e queria ver sinais e maravilhas e prodígios. E um monte de gente também vem no culto de libertação para ver endemoniado, pessoas sendo endemoniadas. Mas é a palavra que liberta. Dessas pessoas, olha só, dessas pessoas lá da multiplicações dos pães, a Bíblia fala, o texto fala que eram 5.000 homens. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Agora é interessante, havia entre essa multidão quem nem sabia de onde saiu aquele pão que eles comeram.
Eram 5.000 pessoas que encheram a pança e não sabiam, algumas delas não sabiam nem o que estava acontecendo ali. E esses que não sabiam o que estava acontecendo ali, o que eles pediram para Jesus? No versículo 30 de João 6 diz, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Comeram do pão que foi multiplicado por Jesus, e depois vem, qual é o sinal que tu faz? Quais são os teus feitos? Filipenses 3,17 fala, o apóstolo Paulo falando, triste das pessoas que vêm a Cristo, que querem um Cristo sem cruz. Filipenses 3,17 a 21. 17, sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em vós pelos que assim andam, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora vos digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, têm vergonha de pregar a cruz, têm vergonha de falar de pecado. E ele continua falando, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. As pessoas que não veem o milagre de transformação na vida dos outros, não veem o milagre na transformação na conduta, na mudança de mente, não, elas continuam presas, que tem que ser alguma coisa assim espalhafatosa. Nós vivemos numa época de sincretismo religioso. A autoridade de Cristo é considerada irrelevante por muitos grupos religiosos, que eles acreditam que uma religião é tão boa quanto outra. João 6,48. Jesus Cristo fala, eu sou o pão da vida. E aqui nós vamos entrar num outro tipo de pessoas, não só aqueles que seguem a Cristo por causa dos sinais, mas aqueles que seguem a Cristo porque eles receberam o pão, estavam com a pança cheia. Jesus fala, João 6, Jesus Cristo fala, vocês me procuraram, vieram até mim, porque receberam o pão, estão com a pança cheia. Quantas pessoas vêm a Cristo só porque querem encher a pança? E aqui eu abro o leque, encher a pança não é só comida, são coisas terrenas. Vem a Cristo, porque vem em Cristo um filão de ouro para conseguir o que quer, fama. Ser crente está na moda. Aí tem um monte de pastor coach, um monte de pastor aí que prega um negócio, mas não fala, vou dizer de novo, não fala na cruz de Cristo, porque a cruz é escândalo. Não fala em pecado, porque pecado afugenta as pessoas. Ninguém quer ser considerado pecador. Ninguém acha que é pecador. Eu fui testemunho de um fato que aconteceu, a minha esposa evangelizando e falando do evangelho para uma pessoa, falando, se você não se converter, você vai para o inferno. Jesus Cristo é a salvação. Sabe o que a pessoa falou para a minha esposa? Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Bondade não leva ninguém para o céu.
Então, para aqueles que acham que Jesus tem para dar somente as coisas terrenas, ele fala: eu sou o pão da vida. Quem crê em mim tem a vida eterna. E você? Quem é Jesus para você? Você que veio aqui hoje num culto de libertação, você veio ouvir acerca de qual Jesus? Daquele Jesus que é pregado pelos coach, com palavras afirmativas, com clichês evangélicos tirados da palavra: posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou mais que vencedor. Qual Cristo você conhece? Quem é Jesus para você? Jesus, para quem ainda não sabe, se entregou na cruz pelos nossos pecados. Quando uma pessoa aceita o apelo, ela deve estar ciente de quem é Jesus e qual a consequência deste ato. Aceitar a Jesus: agora eu sou salvo. Aceitar a Jesus é começar uma caminhada na contramão do mundo. Aceitar a Jesus é botar a cara a tapa para todo esse sistema mundano. Aceitar a Jesus, moças, é casar virgem. Aceitar o Jesus, rapazes, é casar virgem também. Ou você é daquela galera que o homem tem que experimentar de tudo, mas depois ele tem que procurar uma crente para casar. Aceitar a Jesus, homens, é ser o sacerdócio do lar. Orar pelos filhos, ensinar os filhos a respeitar a mãe, porque daí ele vai ser um bom marido. Aceitar a Jesus é não se conformar com as coisas desse século. Aceitar a Jesus é não passar a mão no pecado, nem que seja o filho, porque eu já fui testemunha de pessoas que, quando a gente fala do pecado do filho, a pessoa fica de mal com a gente. Não ensina o filho, és um endemoniado na igreja, quando fala, fica de mal com o pastor. Se você não disciplina o teu filho, você vai ser cobrado, porque se ele for para o inferno, a culpa é tua. Isto é evangelho. E vós, quem dizeis que eu sou, diz o Senhor? Romanos capítulo 1. Igreja, vamos nos colocar em pé, estamos quase terminando, você pode se colocar em pé, nós vamos orar. Romanos capítulo 1 fala: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Hebreus, capítulo 1, a partir do versículo 2, Deus falando, ele fala, e ao Filho, falando do seu Filho, ele fala: o Filho, deixa eu botar o meu óculos aqui. Ao Filho, ele é a expressão exata do seu ser, o resplendor da glória. Ao Filho ele constituiu o herdeiro de tudo, pelo qual fez também o universo. Esse é Jesus.
o qual, sendo o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E sendo tanto mais excelente que os anjos, recebeu um nome mais excelente do que os anjos. E agora eu fecho essa passagem com uma outra passagem que não é de Hebreus. Para que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobre e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje você tem a oportunidade de saber quem é Jesus Cristo. Você crendo ou não crendo, aceitando ou não aceitando, servindo-o ou não servindo, Ele continua sendo Senhor sobre todas as coisas. E a provocação que eu faço hoje é a seguinte: naquele grande dia, no grande dia do Senhor, você quer se prostrar diante dEle por causa da graça? Ou você quer se prostrar diante dEle por causa do cetro de ferro com o que Ele vai reger as nações? Pense nisso. Jesus Cristo está voltando. Quanto tempo Ele vai levar? 100 anos? 200? 300? 500? 1000? Não sei. Mas você vai ter um encontro com Ele. Pode ser daqui 20, 30, 50 ou 60 anos. Eu não sei quantos anos você tem. Se você tem 50, quem sabe você vive até 100. Mas você vai ter um encontro com Ele, ainda neste século. Agora não importa se você vai ao encontro dele ou ele vem ao encontro de você. Importa que você esteja preparado. Se ele voltar amanhã, nós iremos. Se ele voltar daqui 100 anos, muitos aqui já estarão com ele. Ou não. A verdade é essa. Mas essa é a provocação que eu faço. Você está preparado? Você conhece o Cristo verdadeiro, que foi pregado pelos profetas, anunciado e proclamado pelos profetas, e que se cumpriu no Novo Testamento? Ele quer sim curar as tuas enfermidades. Se você veio aqui hoje por causa de uma enfermidade física, Ele vai te curar sim, porque Ele tem poder para isso. Se você veio aqui por causa de problemas emocionais, sentimentais, por causa de problemas psíquicos, Ele vai te curar porque Ele pode. Então somente creia, mas não esqueça que Ele é o Senhor. E não, assim que você receber a cura, não te esqueça que Ele é o Senhor. Não abandone Ele. Não venha aqui só por causa dos sinais, mas venha cultuar ao Senhor, porque Ele é o Senhor. E Ele quer, mais importante que a tua cura física, mais importante que a tua cura emocional, mais importante que resolver os teus problemas de ordem familiar e financeira, Ele tem interesse em que você e eu vá morar com Ele eternamente, com Ele, e não no inferno. Se for para Jesus, está valendo. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E responda essa pergunta para você. É o Espírito Santo perguntando ao teu coração: e vós, quem dizeis que eu sou? João Batista? Jeremias? Elias? Ou o Cristo, o Filho do Deus vivo? Ele está esperando essa resposta de você. Segunda resposta que você der a Ele no teu coração, é a resposta que Ele vai dar para ti, da presença dEle na tua vida. Soberano Deus, eu te louvo, Deus, porque esta é a tua igreja.
E ainda que nós usemos todos o vocabulário, Senhor, do mundo, todas as palavras, os melhores argumentos, se o Teu Espírito Santo não falar, as nossas palavras são inúteis. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo incendeie essas palavras em cada coração, que o Teu Espírito Santo traga a cada coração a realidade de Cristo Jesus, que Ele vive, que Ele reina, que Ele é o resplendor da glória, Ele é a expressão exata do Deus vivo. É nele que habita toda a plenitude, é nele que habita corporalmente toda a divindade de Deus. E é esse mesmo Jesus Cristo que quer morar dentro de cada coração. É esse mesmo Jesus Cristo que quer fazer com que a tua vida mude. É esse mesmo Jesus Cristo que quer tornar a tua vida, quer tornar você uma pessoa melhor, quer tornar uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais amável, mais longânima, mais cheia do Espírito dele. Porque é o Espírito Santo que testifica de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que testifica que Ele vive. É o Espírito Santo que clama diante do Pai. Abba, Pai. É o Espírito Santo que testifica no nosso espírito que nós somos filhos. Filhos de Deus.